Boa tarde. Está saindo? Ok, vamos dar continuidade aqui às apresentações. O Paulo teve que sair para providenciar uma viagem para um colega que está indo segunda-feira, numa missão, e nos deixou aqui a encargo. Então, nós daremos continuidade às apresentações e chamaremos agora o nosso colega Zugaib para fazer a apresentação sobre a análise de transferência de preço de mercado de cacau com base na análise técnica e fundamental. Bom, tá certo. Então, nós temos duas ações aí. A primeira, analisar a tendência do mercado de cacau usando o método fundamentalista, e o segundo, analisar a tendência do mercado de cacau usando o método tecnografista. Essa segunda ação aí, nós fizemos um trabalho 10 anos atrás e publicamos na revista de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, junto com a Embrapa. É uma análise que foi feita de fundo de commodities. E a gente tem concentrado mais na área na ação 1. Bom, dentro da ação 1, tem o efeito dos preços internacionais e da taxa de câmbio sobre o preço doméstico de cacau. Eu fiz esse trabalho com o Lindolfo. Existe aí esse cronograma cambial. Tá? Eu vou me ater porque são 10 minutos, então eu vou me ater aos resultados. A metodologia que nós usamos foi a de Shift Shade, certo? Onde você analisa as variações das variáveis independentes em relação à variável dependente, tá? E o resultado de discussões, a gente verifica aí, tá difícil, né? Que no ano de 2002, 2003, né, foi que tiveram as melhores variações, tanto no efeito preço, como no efeito câmbio. Aqui tem os resultados ali, as maiores variações, aqueles números lá, nós transferimos para o gráfico aí, né? Então a gente verifica aqui que o 2001, 2002, né, tiveram maiores variações, tanto no efeito preço como no efeito câmbio, sendo que o efeito preço, né, foi que teve variação maior, tá? A variação maior foi do efeito preço. 2014 e 2015 também, aqui variações negativas, tanto do preço como do câmbio, em 2015 e 2017. E aqui nós temos as conclusões. Conclui-se que no período estudado, entre 94 a 2020, referente ao Plano Real, verifique-se que a participação do efeito preço na formação do preço interno real foi mais contundente do que o efeito câmbio, confirmando os resultados obtidos por Reis e Campos, em 98, no período de 75 a 95, e também por Soares, Costa e Lemos, 2016, no período entre 90 e 2010, que eles estudaram. Então, nesse período, houve realmente a participação praticamente iguais. No ano de 2002, teve a maior taxa de crescimento, no efeito total, de 71% ao ano, proporcionando participação relativa nos preços, efeito preço de 74% ao ano. Do efeito total, você vê que o efeito preço teve uma grande participação, como nós vimos ali no gráfico. Assim como o ano de 2017 teve a menor taxa de crescimento,
efeito total de 32,6% ao ano, proporcionando também uma participação negativa no preço, com queda de 29% ao ano, como também uma participação negativa no câmbio de 3,5% ao ano, ambos contribuindo para termos uma taxa de crescimento negativa. Então, 2002 não foi um ano bom. Entre 2013 e 2011, o fator câmbio teve uma influência negativa muito grande nas participações, nas taxas de crescimento negativa, mesmo quando obteve efeitos totais positivos nesse período. O efeito câmbio sempre se comportou com variações negativas, tendo menores participações na formação dos preços reais domésticos, destacando uma participação positiva somente nos anos de 2015, 2016 e 2020, o efeito câmbio. As diferentes taxas de inflação entre Brasil e Estados Unidos contribuíram para reduzir o efeito da taxa de câmbio real no ano de 2020, praticamente anulando a desvalorização cambial que houve grande. Porém, se não houvesse a desvalorização cambial adotada, a perda de competitividade do cacau em amêndoa seria bem maior. Essas foram as principais conclusões do trabalho que foram feitos nesse período de 1994 a 2020. Tem análise mais detalhada, certo? Utilizando uma variação maior, mas teria muito tempo para falar. O trabalho está publicado na revista Agrotópica. Bom, aí o agronegócio cacau, eu só coloquei em termos de... Epa. Em termos de provocação, você vê que aqui ó, o agronegócio cacau como um todo, o nosso produtor aqui está somente com 7%, tá? Você vê que a indústria e a distribuição, ele tem um percentual quase de 80%, 30, 85, 13, 75%. De 21 bilhões de dólares, 21,62, o produtor nosso só recebe 1,47 bilhões ou 7%. Tá? Isso a gente coloca para verificar, né, o trabalho que nós fizemos com Lindolfo. Né? Aí a rentabilidade da cacauicultura é um custo de produção que foi feito pela Conab. Tá? Eu peguei e aproveitei, né? Aqui tem os custos variáveis de 16.603 e o custo total de 19.185. Tá? Então, segundo o custo da Conab para 2022, isso significa que o preço por quilo deveria estar em torno de R$ 239,81. 231. Então, eu peguei os custos de produção da Conab e coloquei eles aqui. Ele faz um custo para Ilhéus, para Mutuípe e para Medicilândia. E no mesmo custo de produção, esse para Ilhéus, eles estimaram 80 arrobas por hectare, 1.200 quilos. Para Mutuípe, 35, e para Medicilândia, 67, parece. 87. Não dá, 67. 67. Eu peguei o preço médio da SEAGRE de 2022, que é o mesmo ano que eles fizeram o custo de produção, e coloquei a média de 2022 aqui. Deu R$ 189,58. Então, a gente verifica que o produtor rural ele está tendo um lucro negativo. Tá? Não está tendo rentabilidade com a cultura. Tá? Não está tendo rentabilidade com a cultura. Aí a gente chega, faz um trabalho. Foi eu, Ivan, Lindolfo e Raul, parece.
Fizemos esse trabalho. Opa, saiu aqui. Deixa eu voltar. E aí nós verificamos aqui, ó, se nós pegarmos o preço do cacau em dólar, né, cotado na Bolsa de Nova York, e atualizar ele, a gente verifica que no ano de 76, 77, aqueles anos que tivemos aquela maior alta de cacau, ele deveria estar em termos de 14 mil dólares por tonelada. Tá? E a partir daí a gente vê que tem uma estabilização, né? Uma estabilização. Isso aí foi Santos e Filho, também está publicado no boletim técnico, né? Um boletim técnico onde nós 4 fizemos esse trabalho aí. E tem dividido em 3 partes, né? Essa parte aqui, né? Um introdutório, essa parte aqui é de 75,90, que daria em torno de R$ 411 por arroba. E depois, essa de estabilização aqui, essa média aqui, ó, mais de quantos anos? 20, quase 50, 40 e poucos anos, né? R$ 141,29 por arroba. Então, a gente verifica que existe, né, uma estabilização do cacau. Eu não vejo produtos, né? Você compra um carro, você nunca vai comprar um carro pelo mesmo preço, né? Você vê outros tipos de produtos, é muito difícil. Eu estou usando o óculos escuro, porque eu me esqueci meu de grau em casa, mas tem que ser o escuro mesmo. Então é o seguinte, essa estabilização aí, ela é explicada há muito. 5 minutos, viu, Gersanita? 5. Pois é. Então, ela é explicada, essa estabilização aí, de diversas maneiras. Uma delas foi o trabalho que eu fiz, análise técnica grafista, né? Grafista, que está publicado lá na Revista de Política Agrícola, em que os fundos de commodities também influenciam, né, o preço de cacau. Então, há uma estabilização. A esse preço de cacau aqui, o produtor não é viável economicamente produzir, tá? O preço de hoje. Então, vamos lá. Você vê, aqui existem 2 tipos de 15 minutos não dá para fazer a minha apresentação. 2 tipos, um CIF e um FOB, certo? Aí o que é o CIF? É quando você exporta com custo, seguro e frete. O que é o FOB? É o free on board, é o livre a bordo. Você coloca no navio, ele vai, cessa aí a responsabilidade do produtor. Em toda a minha vida profissional, eu sempre vi a exportação como um produto FOB. É vendido FOB, exportação é FOB, certo? E há um elo do agronegócio cacau que insiste em fazer, né, os preços ao produtor com produto CIF. Inclusive, eu tenho até uma apresentação com o produto CIF, um preço, onde eles chegam a R$ 180, certo? Por arroba, aí o preço CEAG é 207, aí está vendo? Nós estamos dando um preço superior a um ágio, mas eles estão fazendo com preço CIF. Tem que fazer com preço FOB, que é quando chegar no porto, exportou ali livre de mercadoria. Então, quando faz isso, o preço vai para R$ 212 e o preço CEAG vai para 207. Aí a gente vê que tem um deságio no preço. Isso tem uma série histórica que, se der tempo, eu coloco. Aí são as exportações com preço médio. Uma coisa, viu, Neide, é importante. É importante o seguinte. Aqui são exportações de cacau, tá? Do ano de 2022 e aqui 2023, tá? Você olha que os preços médios são todos superiores a 3 mil dólares por tonelada, 4 mil dólares e tal. Então, 1% hoje que é exportado,
são com preços superiores a $3.000, $4.000 por tonelada. Isso significa que os produtores estão exportando cacau fino, de qualidade, buscando um nicho de cacau especializado. Tá? Então, vamos lá. Tem um boletim aqui, esse boletim é meio polêmico, porque a gente coloca dados como esse aqui, que é do IBGE. Ó, se a gente pegar dados do IBGE, tá vendo? Não dá nenhum déficit, é todo superávit a partir de 2009. Certo? Mas não é o Zugaib que está colocando dados ali, não. É o IBGE, é o MDIC, tá? É o Xcomex, é a IPC, que é com dados de moagem. Então, está aí. Tá? Então, se quiser contestar, conteste os dados. Não vou, aqui é importações, quando havia exportações, e depois em 92 houve a reversão. Tá? Aqui é importações sozinhas. E aqui é outro dado também que está sendo bastante polêmico, onde eu coloco só o dado da indústria. Tá? Só os dados da indústria. Aqui tem a produção, mais a importação, menos as exportações, dá o consumo aparente, né, que é parecido com dados da moagem. Se você subtrai a produção das moagens, dá um superávit ou dá déficit, tá? Superávit ou dá déficit. Então, aqui a gente verifica, por exemplo, esse último ano, 2021, eu tenho dados agora de 2022 que eu coloquei nesse novo boletim, 225, tá? Que melhora um pouco, mas aqui ó, a gente verifica que dá um superávit, né? Aliás, dá um déficit de 27 mil toneladas, mas como importa 20,59, aí dá um superávit de 32, tá certo? Então, se a gente vê, ó, 1, 2, 3, 4 anos seguidos de superávit. Então, são essas coisas que devem sentar numa mesa e discutir, haver uma comissão, dizer o seguinte: olha, amigo, vamos fazer o seguinte, vamos importar somente o necessário, porque senão vai provocar aqueles deságios lá no preço, tá? Aqueles deságios no preço. Para você ter ideia, o dado é mais polêmico ainda, né? Se a gente pegar, analisar aqui, somando e diminuindo os débitos e superávites, hoje teria 194.960 mil toneladas. Aí você diz assim, o Zugaib tem esse estoque? Não sei, quem vai dizer é a indústria. Agora, tenho certeza que também tem algumas coisas, como perdas, né? Durante a pesagem, tem algumas perdas, certo? Mas não chega a perder tanto, né? 194 mil. O que eu defendo é sentar na mesa, certo? É conciliar, é sentar a indústria, sentar os produtores, sentar o IBGE, sentar a CEPLAC e se debruçar sobre os dados e tentar corrigir. Entendeu? Porque não uma instituição diz que, pelos dados dela, não é necessário importar. A outra diz que há. Então, vamos ser finos, né? Sentar na mesma mesa, discutir, verificar, conciliar e ver quem está errado, né? Vamos lá. Aqui eu faço uma análise entre o preço interno e a importação de cacau, tá? Olha o gráfico como é inversamente proporcional. Aí tem uma reta aqui, ó, parecido com a demanda, ou seja, inversamente proporcional. Quando a importação aumenta, os preços caem. E
esse valor é porque não apareceu ali, deve estar em outra uma cor, é 0,30. Então, é menos 0,30, né? Menos 0,30. Então, quando é negativo, está aqui, ó, significa uma correlação negativa perfeita em duas variáveis. Isto é, se um aumenta, a outra diminui. Então, prova, quando é negativo, que como deu lá, menos 30, se a importação aumenta, diminui. Agora, a gente também tem que dizer o seguinte, que fica aqui, ó, entre 0% e 5%, ou seja, indica uma correlação fraca, certo? Não é uma correlação forte, é uma correlação fraca, mas existe uma correlação entre a importação de cacau e os preços a níveis internos, tá? Aí, ó, verifica se aí eu tenho um mais atualizado aqui, parece. Aí, tá? Esse atualizado. Você vê que aqui, ó, essa importação de janeiro, que foi 14.540 e poucas mil toneladas. Fizeram em janeiro agora, estava em ágio, ó, já começou a vir para deságio, tá? Para deságio. E se vier mais cacau aí no porto, esse deságio aqui vai aumentar mais ainda, tá? Vamos lá. Dizem que o saldo da balança é positivo, não é, o saldo da balança é negativo, está aí, provado. Aqui, ó, 14 mil toneladas em janeiro, tá? 14 mil toneladas aqui em janeiro. Aí foi a produção que eles tiveram em 197 no ano passado, já tem uma produção mais nova aqui, que é 205 mil toneladas, 780. E pelos dados da indústria, a Bahia aqui, ó, ainda é primeiro lugar, viu? É uma confusão. Então, vamos sentar na mesa para ver quem pode abrir um pouco aí e verificar quem está certo. Bom, tempo esgotado, agora eu vou jogar para lá agora. Você acha que eu devo apresentar os resultados econômicos de Viniela ou não? Posso? Ah, sabia que era. Olha, é o seguinte, o trabalho que nós fizemos, eu, Ivan e o Landim, aí tem todas as práticas agrícolas, né? Nós escolhemos o SP4. Esse SP4 são os que estão em verdes aí. Então eu cheguei e coloquei, claro, melhor, agora dá para enxergar, com todas as práticas que foram usadas, né? É o SP4, tá certo? E no controle de doenças, né? No controle de doenças, nós colocamos os 7 tratamentos aqui, né? 6 mais a testemunha, 7, tá? Então, ó, o primeiro, o Amistar Top, o Azimuth, o Elatos, Cypress, né? O Bravonil e o Nativo. Aqui tem uma realização, o custo de uma realização em arroba, número de repetições, tá? E o total por ano em arrobas, em reais e em dólar. A gente verifica que esse preço aqui, ó, desse fungicida aqui, né? Azimuth Nimitase, é muito caro, tá? Ele é muito caro, tá? E aí eu insisti, verifiquei direitinho, tanto é que quando a gente vê uma variável assim um pouco alta, a gente chama, verifica, é isso mesmo? É isso mesmo. O preço é esse? É esse mesmo, tá? Então vamos lá. Então, nós temos dados de 11 meses, né? De 11 meses, tá? Faltando um mês. Então, para apresentar os dados aqui, completos, seria mais um mês adiante, né? Em abril, acho que nós já temos isso completo. Mas, foi o que eu fiz. Peguei o custo, dividi por 12 e multipliquei por 11, já que eu tinha 11 meses de produção, tá? Então, aqui é na tela global e aqui são os resultados do experimento. Então, o SP4, aqui, ó, usando as mesmas práticas para todos, excluindo, tirando de fora as doenças, né? Controle de doença, porque nós dividimos nos 6 tratamentos, mais a testemunha aqui, tá? Então,
nós pegamos aqui a produtividade dos 11 meses, tá? Dos 11 meses aqui, tá? Dos 11 meses. E aqui, no custo, nós pegamos o custo elaborado, né, com mão de obra, com encargos, com instrumento para aplicar fungicida, depreciação, todo o custo, dividimos por 12 e multiplicamos por 11, tá? Então, tem aqui o custo da tecnologia, aqui tem a margem, e aqui tem a relação custo-benefício. A gente verifica que, lembra aquele fungicida caro? Você viu, para cada R$1 você só recebe 0,90 centavos. Tá? Então, ele realmente não funcionou. Tá? O melhor que foi o Bravonil, que é esse aqui, que deu, se aplicando R$1, você tem um retorno de R$2,76. Hein? Agora, um dado curioso é o seguinte, que eu até coloquei para o Uniela e o pessoal. A testemunha está sendo o melhor. Por quê? Porque ela tem uma produtividade expressiva e tem um custo baixo. Claro, a testemunha tem um custo baixo. Aí eu coloquei para ele, rapaz, olha bem, esse sistema aí, ele pode ter algumas imperfeições, certo? Em termos de solo, né? Onde faixa de solo, água, tá? Aí o Niela está aí, não? Cadê o pessoal? Por isso, ó, Zé Marcos, o seu puxão de orelha não valeu, não. Tá quase vazio, mas vamos lá. Então, é o seguinte, ô Niela, como é que pode, rapaz, testemunha assim e tal? Aí eu disse, olha, a única imperfeição são algumas coisas, não, algumas variáveis que podem ocorrer, né, como solo, talvez um fator climático, uma coisa assim, água e tal. Aí ele me disse que a testemunha está numa faixa de solo excelente, que tem muita água lá, inclusive o local que eles pegam água é dentro da testemunha. Bom, aí são explicações. Eu trabalho com dados, me deram os dados, eu coloquei, estão aí, os dados estão aí. Né? Agora, a testemunha é um fator. Se colocar um negócio assim, eu não sei não. Aqui, ó, é uma planilha que nós eu solicitei, certo? Aí tem um número de frutos certinho, número de frutos, tá? Depois eu pedi para pesar esse número de frutos, as amêndoas e tal. Tem mês a mês, tudo direitinho. Então, essa produtividade, mês a mês, tá? Colocado. Então, chamei, mostrei, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, pronto, tá aí. Os dados não se contestam, tá? Então, aí outras maneiras, né? Aqui tem o nivelamento. Então, dá para analisar bastante, né, o experimento. Tá? Dá para analisar bastante. Vários indicadores aí legais que dá para analisar cada experimento desse aí, cada tratamento desse, tá? Bom, aí são as publicações a publicar. Eu só queria estou falando agora, não dá para atender, depois eu falo. Tem ações políticas públicas, Cultura Baiana, boletim técnico, até agora nada. Gestão de custo, essa é gestão de custo. Ah, tá. Ações e políticas públicas para a agricultura baiana. Anota aí, meu Zé, porque até agora, gestão de custos na fazenda de cacau. Zugai Lindolfo, esse é importante. Né? Viu, Zé? Onde é que estão esses boletins? Esses boletins aqui, ó. A gestão de custos na fazenda de cacau.
É. Tem um agora que eu mandei até como tema desse sistema agroflorestal lá, bioeconomia sustentável e circular para agregação de valor à cacaucultura nacional. E avaliação aí. Então, é isso aí, muito obrigado, valeu. Zugabe, obrigado, parabéns aí pela apresentação sua. Nós vamos abrir para as perguntas, mas eu teria, logo em seguida, teria uma pergunta para fazer para você. Imediatamente, Zé Marques tem uma outra pergunta. A pergunta que eu tenho que você falou uma coisa aí, que 1% do cacau nosso hoje que fino é exportado. Mas você considera isso que também é o cacau consumido no país ou é exportado especificamente esse 1%? E sobre aquele, só para você me responder depois, e sobre aquele tratamento ali do custo, eu ainda prefiro aquele SP5, que tem 167 arrobas por hectare, pelo menos está produzindo mais, mesmo a relação custo-benefício 2,76. Depois você me diz isso, viu? Aquela testemunha ali está meio... O economista tem que ir pela relação custo-benefício, certo? Aí não tem dúvida. Agora, daquele cacau ali, é o seguinte, nos anos, vamos botar 80 a 85, por aí, nós tínhamos em torno de 60% a 70%, ou até 80%, de exportação de amêndoas, certo? De exportação de amêndoas, e vamos botar 20% era líquido, torta, manteiga e pó, certo? Agora inverteu, certo? Líquido, torta, manteiga e pó estão com quase 98, tanto, e 1% é exportado em amêndoa, do valor das exportações, ou da quantidade como você sabe, ok? Então, desse 1% que é exportado na forma de amêndoas, é que nós estamos tendo esse preço maravilhoso aí, que eu imagino é por causa da qualidade do produto que está sendo exportado, certo? Agora, você já pensou o Brasil exportando os 100% com a qualidade dessa? Nós vamos ter um preço excepcional, né, lá fora. Sou Gai, estou na fila aqui, mas eu... Aqui, tá. Eu vou comentar um pouquinho só sobre o trabalho do Niela, é um trabalho que eu visitei algumas vezes, e também um trabalho que é encomenda, né? É um trabalho bem instalado, realmente, tá? Inclusive em blocos, então esse efeito de água, ele já pode estar excluído aí, porque se for é uma repetição, tem as outras duas. Ele procura explicar que é o tempo, né? Quer dizer, você vai ter um efeito residual aí da aplicação do fungicida e tal. E é por isso que ele quer realmente conduzir mais um ano para ver a coisa. Tem outro Mas detalhe. eu tenho já chegado mais ao cacau, tenho sido meio corrompido pelo cacau nos últimos 8, 10 anos. E vejo que realmente trabalhar com cacau do ponto de vista estatístico não é fácil, não. É uma cultura. Eu imagino quando você trabalhava só com híbridos, do ponto de vista de variabilidade, né? E ali tem alguma mistura de clones, né? Que inclusive pode se tirar até alguma informação, quem sabe, de qual é o efeito melhor em qual clone, desses tratamentos. E é natural essa variabilidade em cacau. Mas vamos aguardar que a continuidade aí, que esse efeito residual dos fungicidas pode resolver, né? E, inclusive, é um trabalho de encomenda da FAEB, né? O outro problema é uma discussão meia crônica, né? Que é o problema da importação de cacau. A gente tem conversado aí com você, é um problema que já causou alguns problemas com o outro diretor e a presidente da Associação Nacional de Produtores de Cacau. E a mim também. E a você também. E você hoje é o homem mais requisitado para esse tipo de palestra aí, né? Inclusive, já tem uma aí engatilhada para você ir lá para a Assembleia Estadual, né?
Mas o que precisa mesmo, você tem razão, é sentar e padronizar a fonte de informação. Porque, por exemplo, a IPC, ela só considera o pessoal que é associado a ela, Cargill, Barrick Calibu e Olam. Mas a gente sabe que tem um bocado de moagem de cacau por aí afora. Aquela Gencal lá do Pará, ela já está com 20 mil toneladas, não é? E está se expandindo, não é? Está querendo vir para cá, está querendo comprar aquela fábrica lá de Gandu, quer dizer, está se expandindo. Então, esse é um fato que precisa ser considerado, né? Se essa moagem aí total é real. No plano Inova Cacau, o pessoal estimou lá, eu até corrigi, 320 mil toneladas a capacidade instalada aqui. Né? É uma estimativa. 275 é a da IPC, só das 3. Mas há quem, por exemplo, tem o Bintubá, que tem um bocado, tem essas empresas aí que estão terceirizando, né, tipo o Henrique, tipo o pessoal da M25, né, o M21. Quer dizer, tem muita coisa, e você tem razão. O que me impressiona mesmo, eu já falei isso para vocês, é esse negócio desse estoque aí. Aonde é que estão socando esses estoques? Tomara que não me dê uma resposta desaforada para isso. Mas onde estão socando esses estoques? Porque 190 mil toneladas de cacau, bicho, não dá para esconder, só se tem algum navio ancorado de longe aí. Então, precisa ter muito cuidado aí com esses balanços, né? Eu estive conversando com você, eu sou leigo do assunto, mas era bom checar aí quanto às exportações de derivados, se realmente a indústria está moendo o que diz, porque tem que medir o que está exportando de cacau em pó, de manteiga, de líquor, etc., para checar realmente se... Porque não tem condição de ter esses estoques aí, sinceramente. Não sei onde vão botar esses estoques. Olha, matemática não tem erro. 2 e 2 são 4. Certo? Não tem erro. Os dados, né, que são colocados ali são dados da IPC. Tanto é que as moagens, e são dados em amêndoa. Ali é um retrato do mercado brasileiro, né? Produção brasileira, importação, exportação, tudo brasileiro. Então, não há como divergir na metodologia. Quando eu coloquei as moagens, eu botei os dados da IPC, eu levei em conta o recebimento dela, produção. Certo? Por quê? Porque ela quando vai para o público, quando ela chega e analisa, quando ela pede importação, ela não usa dado do IBGE. Como é que eu vou usar? Eu chegar lá e dizer, eu quero importar agora a produção de cacau, como foi o ano passado, 302 mil toneladas. Não vai dizer isso. Ela usou dela, certo? Ela usou os dados dela, de produção. Minha produção foi 197, eu só recebi 197 mil toneladas, então a produção é essa. E eu tenho 275, então eu quero importar. Você está entendendo? Então não pode ser diferente. Pois é, então quando fala em moagens ali, a moagem, ele moe para quê? Para transformar aquilo ali em líquido, torta, manteiga e pó. Certo? Então, o que eu tenho que considerar, amêndoa. Essas moagens você colocou para quê? Moeu para quê? Processou para quê? Processou para eu produzir líquido, torta, manteiga e pó. Então, é a quantidade em amêndoas. Foi essa aqui. Então, se eu tenho uma produção em amêndoas, eu posso comparar. Está entendendo? Então, é assim, eu não me nego a discutir com ninguém. Agora, eu quero que me prove que eu estou errado, né? Chegar lá e dizer, não, você está errado, esse número aqui não procede, isso aqui não dá, esse raciocínio seu não está certo. Eu já conferi, né? Peguei trabalhos, outros, e conferi a metodologia que eu uso, em vários outros trabalhos, e bate. Não tem como, é matemática. Agora, só um minutinho, isso. Agora, se aquele estoque ali está alto, matematicamente não está.
Não está. Né? Matematicamente não está. Se está alto, tem várias causas também, tem perdas, né? A umidade e tal, mas eu não consigo. Ah, o senhor, fala aí, Paulo. Ah, não, eu concordo com o Zé Marcos, eu acho que teria que você debruçar para ver, lógico, que onde é que está esse depósito grande, ou essa quantidade de perda é muito grande. Mas eu ia perguntar outra coisa, é o seguinte, quando o chocolateiro, duas coisas na realidade, desculpa, o Brasil não tem uma forma que ou a Receita ou alguém não recebe uma informação falando a empresa tal processou, moeu tanto de cacau, não tem uma instituição governamental que isso é reportado, sei lá se Receita ou quem seja, que recebe essa informação, ou seja, eu não precisaria contar com a informação do chocolateiro, eu vou fazer já as perguntas em série. Número 1. Número 2, quando o chocolateiro importa, eu não sei se é possível saber o preço que ele paga lá fora, e para ver o seguinte, quando ele importa, quanto que ele, com a importação de cada tonelada que ele importa, qual impacto ele tem no preço aqui? Né? Porque, ou seja, quanto ele ganha com cada uma tonelada a mais que ele ganha. Eu vi que tem uma relação, que é isso que eu acho que você está meio no caminho certo de que está tendo, porque ele satura o mercado, cai o preço. Então, tá tendo excesso de cacau, de alguma forma, depois que ele importou, porque tem uma correlação entre os dois. Não é significativa, mas tem uma correlação. Então, não está guardando, ela está ficando livre aí a ponto do preço poder cair e eles sentirem bem. Mas eu tinha curiosidade de saber se, ao importar, primeiro, ele paga quanto lá fora, ele paga o mesmo preço que ele está comprando aqui, primeira coisa, e qual o impacto tem para cada tonelada que ele importa no preço interno. Porque isso aí é o que leva o cara a importar. Ele fala, olha, eu vou importar 10 toneladas a mais do excesso, aí eu estou falando, né? Para causar essa redução de preço. A primeira pergunta, quando você vai buscar dados assim, o único que poderia dar é a Receita Federal. Aí são dados sigilosos, você não consegue. Então, a gente tem que confiar nos dados da IPC, a IPC que tem que estar dizendo, tá? Não consegue. O MDIC, que é o lugar onde a gente consegue dados mais fiéis e dados mais precisos e dados com muita facilidade, você entra no sistema e consegue, tá? Ele consegue esses preços. Eu coloquei aqui, tá? Tem os preços de exportação e tem os preços de importação. Tem ali, tem os preços, tá certo? Então, nos preços de exportação, o que eu notei foi que os preços hoje de exportação estão mais altos do que o preço de bolsa, certo? Estão mais altos do que o preço de bolsa. Então, os produtores ou alguma empresa especializada em cacau fino, porque eu pesquisei, foi cacau em amêndoas, tá? Então, especializado em cacau fino, estão obtendo esses preços melhores, tá? Agora, na importação, varia. Às vezes ele importa com 2.200 toneladas, às vezes de 4.000. Então, eu imagino que, dependendo da necessidade dele, entendeu? Ele faz o preço, ok? Mais alguma pergunta para o Zugaib? Não? Ok, então, muito obrigado, Zugaib, e obrigado aos colegas. Paulo. Bom, dando continuidade, acho que essa é a última apresentação. Nós vamos chamar aqui o nosso colega Ronaldo Costa Argolo para fazer a apresentação sobre a editoração, que é a publicação da CEPLAC ao longo desse período. Com a palavra, Ronaldo Argolo, você tem 10 minutos. Eu vou sugerir, no próximo ano, quando for fazer, que inverta os palestrantes, né? Comece com os que estão no final, porque a gente só fica no início. Esse aqui é o LED, esse é para frente e esse é para trás. Isso. Maior botão para frente. O maior. Para frente. Já, sim, posso já? Isso, não. Isso. Revista Agrotrópica.
nós aqui publicamos, pode apagar a luz? Publicamos a revista e os boletins, né? Técnicos. Revista e boletim. Esse final de ano aí nós utilizamos um trabalho de um colega nosso, né, Paulo Cardoso, na capa, né? Esse trabalho artístico dele, né? Colocamos na capa e utilizamos também um livro. Vai sair um livro agora, provavelmente até maio, e nós usamos uma capa também do nosso colega Maurício, num trabalho artístico dele, interessante, porque é um trabalho que está colocado lá no centro de treinamento, praticamente abandonado, né, aquilo lá, né? Não tem mais atividade lá. E o trabalho do colega está colocado na parede. E aquilo vai ser perdido. Aí nós imortalizamos o trabalho dele, colocando na capa do livro. Né? Um trabalho interessante, da Agrotrópica. Essa aí foi a última do ano passado, né? A 34.3. A primeira desse ano sai agora em maio. Bom, o número de artigos nos últimos 5 anos, ele tem mantido, né, a ordem. Nós tivemos problemas ali durante a pandemia, porque diminuiu muito os artigos em estoque, né, porque a gente sempre tem um estoque regulador de artigos, né? Então você publica um número de artigos, mas tem outros esperando. E aí isso diminuiu bastante nesse período, né? Mas nós mantivemos a nossa quantidade de artigos, que são o mínimo de 8 por revista, né? São 3 revistas, aí 24 artigos por ano. E não deixamos de publicar, em momento nenhuma revista. A participação da CEPLAC, quer dizer, a participação de técnico da CEPLAC nesses artigos publicados. Então, ela teve uma queda ali, está vendo? 2020. Então, teve uma queda da participação no período da pandemia. Depois voltou novamente a subir, né? Em 2022, nós tivemos a participação de 41,7%. Quer dizer, dos artigos publicados, teve a presença, né, a participação de colegas da CEPLAC nos trabalhos publicados. Os boletins técnicos, nós tivemos problemas em 21, né, porque mudou a regra, passou a gente ter que enviar o artigo para um conselho, foi criado em Brasília, e isso dificulta um pouco a publicação desses artigos, mas agora a regra é essa. Então, a gente manda o artigo, depois que ele passa pelo crivo desse conselho, ele volta para poder, então, a gente tomar as providências, né, para as publicações. E aí, em 2018, a gente publicou um artigo, 2019, 7 boletins, boletim, 2020, 2 boletins na pandemia, 21, 4, e em 2022, apenas 1. Mas nós temos 4 boletins aí esperando, né, para esse ano. Com certeza iremos publicar. Citação dos artigos da revista Agrotrópica. Isso aí é uma pesquisa, né, que a gente fez um cadastramento no Google e ele nos dá essa informação, né? Quantas pessoas citaram nossos artigos. E nós mantemos uma média aí, né? Em 21 foi para 78, 22, 63, né? Tem quase que uma média de publicações, citações das nossas publicações em outros artigos. Isso aqui nós tomamos um susto muito grande, principalmente o ano passado, porque nossa revista foi incluída numa lista, né, que colocava a gente como C. Essa lista circulou, inclusive, circulou em universidades, circulou em institutos federais. E é difícil hoje, pela plataforma Sucupira, você acessar a nossa revista. Porque
o nome da revista, né, para ser colocado lá, ele tem que ter ali, ó, Agrotrópica Itabuna. O número ISSN, ele, se tiver um espaço diferente, você não acessa. E isso prejudica a revista. Porque muita gente deixa de mandar o artigo porque ele não sabe qual o qualidade da revista. E o ano demorou, por exemplo, para sair esse resultado. Esse resultado aqui, ó, saiu esse ano, 2020, de 2017 2020. Era para ter saído em 2020. E aí não saiu. Esse ano foi que saiu. E a revista ela está classificada como B4 em 3 áreas. Né? 3 áreas. Ciências agrárias, que é a nossa base, ciências ambientais e biodiversidade. Né? Então, a expectativa é que a gente melhore isso aí. É difícil, né? Mas essa é a expectativa. Não piorar, né? Ir para C. Aqui, ó, a capa, né? Esse livro aqui ele vai ser lançado agora, né? E com essa capa, né? Com esse trabalho de Maurício. Entendeu? Então, nos últimos 5 anos, a gente publicou esse livro e de Zé Inácio, e vamos publicar esse livro esse ano agora. Já está, eu diria, no prelo, né? Já está pronto quase para ser publicado. Essa equipe, né? Eu, Quintino e George, já estão os 2 aposentados, mas continuam me auxiliando. E Jaqueline, Selenê, Marinês, aposentada, mas eu tenho que botar o nome dela aí, porque se não fosse ela, não. É a mulher que eu boto para trabalhar, entendeu? Tem jeito. Aqui, esse. Oh, desculpa. Errei aqui agora, para voltar. Tem um ali que eu tenho que botar, é Ronaldo, filho. É quem faz as capas, entendeu? As capas da Agrotrópica de livro e tudo mais. O recurso é caseiro, entendeu? Então eu busco o socorro ali, é quem faz esse trabalho, entendeu? É isso aí. Um abraço aí para todos. Obrigado pela ficar até o final. Oi. Ô Argolo, você falou aí do B4 e na plataforma Sucupira, mas na página da revista está escrito claramente B4, que é o primeiro lugar que o autor olha. Ele vai olhar a revista, essa revista aqui chamada Agrotrópica, deixa eu entender sobre ela. Lá está aparecendo claramente que é B4, porque lá eu acho que tem que ser o marketing, não preocupa muito com a Sucupira. Tá certo. Não tem. É porque antes você botava no Google o nome da revista, aparecia logo. Vinha logo a informação. Agora, para você achar, você tem que entrar nessa plataforma e, assim, com essa riqueza de detalhes. Se tiver um espaçozinho, não vem, não aparece. Entendeu? Tem pessoas que ligam, entram em contato por e-mail, pede que eu mande essa informação, entendeu? Às vezes eu mando a informação, porque a pessoa não consegue acessar. É uma boa sugestão. Vou ver isso. É uma boa sugestão. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Podemos agradecer ao nosso amigo Ronaldo aqui pela apresentação dele. Obrigado, meu amigo. Bom, nós chegamos ao fim do ciclo, né? Tivemos algumas dificuldades técnicas, todas elas relacionadas à internet, que a gente tem que ver como resolver isso internamente. Mas eu penso que foi feito, nós fizemos o dever de casa e apresentamos os trabalhos de todos que estiveram presentes aqui, né? Alguma coisa vai ter que ser feita depois com as pessoas que não puderam apresentar, e imagino que depois a gente faça uma reflexão global, né? Tanto com todo mundo, desde que a gente consiga resolver essas
essas dificuldades com a internet. E é preciso pensar em planejar o próximo ciclo. A gente precisa ver isso e eu diria que uma coisa que nós precisamos exercitar mais, conversar entre nós, né, de forma colegiada, de forma conjunta. Eu acho que a gente deve fazer uma reunião em breve, aí estou indo para a Barreira segunda-feira, mas no retorno vamos tentar ver se a gente conversa e ver de que forma que a gente pode se ajudar mutuamente aqui nas nossas tarefas, que não são simples e que os desafios são grandes, né, cada vez maiores, porque nós estamos ficando cada vez menores em número de pesquisadores e as demandas crescendo, porque o momento do cacau, a expansão dele e tudo mais que está acontecendo é super interessante. Eu agradeço a todos que estiveram aqui e agradeço também aos que não estiveram aqui, os que estavam aguardando o link da internet, que não puderam dar sua contribuição. Eu vou passar a palavra para a Zé Marques, para a gente fazer o encerramento aqui conjuntamente, e meu obrigado a todo mundo aí. Ok, pessoal, realmente, como o Paulo falou, mais uma missão cumprida, né? Chegamos ao fim com poucos colegas, mas é isso mesmo, né? Era interessante que ficássemos até o fim, né? Mas eu sei que cada um tem seus problemas. Vamos nos desculpar de vocês aí pelos transtornos e dos colegas que não puderam estar aqui, né? A ideia desse evento era, acima de tudo, também integrar, né, o pessoal do Norte com aqui a Bahia. Tinha a previsão de Fernando apresentar alguns resultados de lá, o Paulo lá de Rondônia também, né? Mas isso a gente pode, como o Paulo falou, ver como é que faz ao longo daqui para frente, né? A ideia é realmente reunir essas informações, todas foram feitas na forma de relatório, e compor, né, uma espécie de informe que a gente todo ano tem que fazer, um relatório gestor, para compor esse relatório gestor, né? Eu tive acesso à parte dos relatórios escritos, né, tem realmente bastante coisa compatível com o que foi apresentado aqui, e eu acho que vai dar um subsídio muito bom para a gente fazer esse relatório. Eu acho que muitas coisas interessantes foram discutidas aqui, muitos problemas aí vieram à tona, né, criando, digamos assim, desafios para a gente discutir, ver como vamos tratá-los, né? O exemplo do caso aí do vírus, do cacau, o exemplo desses custos de produção, entre outros, né? O caso aí do custo, né? Do cacau, que o Zugaib tanto fala, né? Aquele levantamento aí feito pela Conab, ele digamos assim, preocupante, né? Mas, por outro lado, a gente vê muita gente interessada em produzir cacau, né? Principalmente nas regiões não tradicionais. E o cacau é uma coisa complicada, né? Antigamente a gente dizia que todo mundo que vai para a ponta do lápis da agricultura sai da agricultura, porque sempre dá prejuízo. E a gente está vendo aí que o cacau está acontecendo isso. Mas é isso, pessoal. Agradecer a vocês, né? Vamos para frente, né? Nós que estamos aqui temos que segurar, somos poucos, né? Mas temos que produzir aquilo que a nossa boa vontade tem condições de produzir. Todos poucos aqui, eu pediria ao pessoal que dediquem cada vez mais alguns trabalhos aí da sua lavra para a nossa revista Agrotrópica, porque ela é a nossa referência, o nosso barco, né? E é quem representa por aí cientificamente a CEPLAC, né? Obrigado para todos, um bom fim de semana. Hoje é sexta, né? Um bom fim de semana. Tirar uma foto, a Odete quer uma foto, vamos tirar uma foto, todo mundo descendo.